Bom dia, pessoal! Então vamos continuar a nossa aula de reações de dupla troca aqui, que a gente estava vendo no positivo on, e agora nós vamos terminar, tá bom? Então o que a gente viu hoje sobre reação de dupla troca? A gente viu que para acontecer uma reação de dupla troca, tem que formar um produto menos solúvel, ou mais fraco, ou mais volátil. E aí, quais são os menos solúveis? São, por exemplo, as bases que são pouco solúveis ou são insolúveis, que são, na verdade, quais são as bases solúveis, né? As da família 1A e amônio. Então, essas não servem para formar uma reação de dupla troca. A gente está procurando uma que seja pouco solúvel ou insolúvel. Então, menos as de família 1A e amônio, tá bom? E os sais a gente viu que tem um monte de regrinha, né? Então a gente viu, por exemplo, ali que brometos são sais solúveis, mas o brometo de prata, chumbo e mercúrio não é. Então, brometo de prata, por exemplo, se for formado, ele é um produto insolúvel, e aí caracteriza uma reação de dupla troca, tá bom? Ou então, por exemplo, fosfato de alumínio. O fosfato de alumínio é um sal praticamente insolúvel, porque fosfatos são sais praticamente insolúveis. As exceções são os da família 1A e amônio, mas o alumínio não é da família 1A, né? Então o fosfato de alumínio é insolúvel. Quando você forma um sal insolúvel, você está caracterizando uma reação de dupla troca. Por quê? Quais são as 3 características para formar uma reação de dupla troca? Repetindo para vocês gravarem bem. Que forma um sal, menos um sal ou uma base menos solúvel, mais fraco ou mais volátil. Tem que formar um produto menos solúvel, mais fraco ou mais volátil, tá bom? Os ácidos, todos são solúveis. Os ácidos inorgânicos que a gente está estudando aqui, esses que a gente está estudando, todos eles são solúveis. Então, sempre que você formar um ácido, ele não vai ser insolúvel, tá? Então, daí você precisa procurar uma outra característica daquele ácido para ver se ele é uma característica de reação de dupla troca. Então, quanto à solubilidade, você sempre vai procurar ou uma base que não seja da família 1A ou amônio, ou um desses sais insolúveis que segue todas essas regrinhas aqui da tabela, tá bom? Agora vamos ver a segunda característica para acontecer uma reação de dupla troca, que é formar um produto mais fraco, ou seja, menos ionizado ou dissociado. Isso é fácil de verificar, né? Porque você tem que formar um produto mais fraco. Como é que a gente viu a força dos ácidos, por exemplo? A gente viu que os hidrácidos, eles são classificados em fortes, moderados e fracos, né? Quais eram os fortes? HCl, HBr e HE. Esses eram os hidrácidos fortes. O moderado era o HF. E os fracos eram todo o restante, né? Então, se nós estamos procurando um produto mais fraco, a possibilidade de que o restante é muito grande, né? Com certeza, se você formar HCl, HBr e HI, ele não vai, por causa da força, não vai caracterizar uma reação de dupla troca, né? Porque HCl, HBr e HI é forte e você está procurando um produto mais fraco, tá? Esse aqui pode ser que seja, tá? Porque é moderado. Se você tiver lá nos reagentes um ácido forte e formar o HF, que é um ácido moderado, você está fazendo um produto mais fraco, tá bom? Então, dos hidrácidos, você está sempre procurando esses aqui, ó, o restante. Que daí você vai formar um hidrácido fraco. E para os oxiácidos, como que era? Oxiácidos. Os oxiácidos, você tinha que fazer a regrinha, né? Era, por exemplo, assim, HX, E, OY. Quando você fazia oxigênio menos hidrogênio, se desse 3 ou 2, Y menos X igual a 3 ou 2, era forte.
Se desse igual a 1, era moderado. E se desse igual a 0, era fraco. Beleza? Então, por exemplo, aqui, H3PO3. H3PO3, oxigênio menos hidrogênio, 3 menos 3 dá 0. E 0 é fraco. Então, é um oxiácido fraco. Então, esse aqui é bom para a reação de dupla troca, né? Porque você está procurando um produto mais fraco. Então, se você formar o H3PO3, é um produto fraco. Então, você vai estar caracterizando uma reação de dupla troca. Ela vai estar acontecendo. Agora, por exemplo, se eu formo esse aqui, ó, HClO4. 4 menos 1 dá 3, e 3 é forte. Então, esse não serve para caracterizar uma reação de dupla troca, tá? Qual era a exceção dessa regra mesmo? H2CO3. Essa aqui era uma exceção, né? Por quê? 3 menos 2 dá 1. 1 seria moderado, mas na verdade esse é um ácido fraco, tá? É o único que não cabe nessa regra aqui, que é o ácido carbônico. Então, esse aqui, quando ele é formado, você está formando um produto fraco. E aí caracteriza uma reação de dupla troca, tá? A força das bases. Vamos ver as bases agora. Porque você pode formar uma base também, né? O produto pode ser uma base. E quando você forma uma base fraca, está caracterizando uma reação de dupla troca. Então, as bases, elas podem ser ou fortes ou fracas. E você está procurando as fracas, né? Para acontecer uma reação de dupla troca, você está procurando as fracas. Então, quais são as fortes? Da família 1A e cálcio, estrôncio e bário. Essas aqui são as bases fortes, que para mim não serve para caracterizar uma reação de dupla troca. Para fazer uma reação de dupla troca acontecer, se eu formar uma dessas aqui, não vai servir, né? As fracas é o restante. Então, eu estou procurando uma dessas, o restante, tá? Por exemplo, NH4OH. Ela não está aqui, então ela é uma base fraca. Essa aqui, se for formada, vai caracterizar uma reação de dupla troca. Ela vai estar acontecendo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. MgOH2. Ó, MgOH2. O magnésio não é da família 1A, ele é da 2 e ele não é cálcio, estrôncio e bário. Então essa é uma base fraca. Se eu formar essa aqui, eu vou estar acontecendo uma reação de dupla troca, tá? Uma outra coisa muito importante é que a água, vou escrever ela bem grande aqui, vou circular. A água é um produto fraco, tá? Ela é muito pouco ionizada. Então, sempre que você formar água numa reação, quando a água for o produto, um dos produtos, você vai estar acontecendo uma reação de dupla troca, tá? Por causa da água. A água é um produto fraco, tá? Ela não precisa nem pensar. Quando você vê a água como produto, a reação de dupla troca está acontecendo, tá bom? E agora vamos ver a última chance para acontecer uma reação de dupla troca, que é formar um produto mais volátil. Mais volátil. Se eu formar um produto mais volátil, vai estar acontecendo uma reação de dupla troca. E mais volátil significa que ele seja gasoso, né? Porque daí ele vai borbulhar, é um produto gasoso, então ele borbulha e sai do sistema. Então, formar um produto mais volátil é formar um produto gasoso. E aí, aqui na apostila de vocês, tem a lista dos que são voláteis. Os hidrácidos, todos são voláteis, tá? Então, sempre que eu formar um hidrácido, vai estar acontecendo uma reação de dupla troca. Não por causa da força, né? Por causa da volatilidade, porque os hidrácidos são voláteis. Por exemplo, HCl. Formei o HCl. O HCl é um hidrácido, então ele é volátil. Então vai estar acontecendo a reação de dupla troca. Formei o HBr. Formei o HCN. Formei o H2S. Todos esses são hidrácidos. Formei o HF. Todos esses aqui são hidrácidos. Todos os hidrácidos são voláteis.
Sempre que eu formar um produto volátil, a reação de dupla troca está acontecendo, tá bom? Então, sempre que eu formar um hidrácido, vai acontecer a reação de dupla troca. Dos oxiácidos, nós temos poucos. Os oxiácidos são só o H2CO3, que é volátil, o HNO2 e o HNO3. Esses tem que lembrar, tá? Esse aqui, a gente já tinha visto esses tempos atrás que ele era uma exceção da força, né? Quando eu faço 3 menos 2, dá 1, então seria moderado. Ele seria um ácido de força moderada, mas ele é fraco, é uma exceção, né? E ele é uma exceção justamente por causa disso aqui, porque ele se decompõe muito facilmente em CO2 e em água. Muito facilmente, quando ele é formado, ele vira esses dois aqui. E o CO2 é o dióxido de carbono, que é aquele que está no ar, né? Que dá respiração, que é gasoso. Então, sempre que você forma o ácido carbônico, que é o H2CO3, ele acaba virando CO2, que é gasoso. Por isso que ele é mais volátil, tá bom? Então, esse aqui acaba virando esses dois. Esse aqui é líquido, né? A água é líquida. Mas o CO2 é gasoso, por isso que ele é volátil, tá? O HNO2 também acontece isso, o HNO3 também acontece isso, se decompõe muito facilmente. Então, acaba formando produtos voláteis, tá? Então, dos hidrácidos, todos os hidrácidos são voláteis. Sempre que você formar um hidrácido, vai estar acontecendo a reação de dupla troca. Dos oxiácidos, você tem que lembrar desses aqui. H2CO3, HNO2 e HNO3. Sempre que você formar esses aqui, eles vão se decompor em produtos que são voláteis. Então, você vai estar acontecendo uma reação de dupla troca também, tá? Agora, vamos ver as bases. Quais são as bases voláteis? Nós temos só uma base volátil, que é essa aqui, ó, NH4OH. Por que eu digo que ela é volátil? Porque muito facilmente ela vai se decompor em NH3 mais H2O. E a água é líquida, mas o NH3 é gasoso. Então o NH4OH vai acabar formando o NH3, que é gasoso. Então ele é volátil, tá bom? Então, sempre que eu formar como produto o NH4OH, eu vou estar acontecendo uma reação de dupla troca, porque ele é um produto volátil, tá bom? E os sais? Os sais não tem nenhum que é volátil, tá? Então, acabou o nosso problema aqui. Vamos ver essa reação aqui, por exemplo. NH4Cl mais NaOH. O que aconteceria aqui? É uma reação de dupla troca, né? Esse aqui junta, o cátion desse junta com o ânion daquele. Então, forma NH4OH. E o cátion desse junta com o ânion daquele, que é NaCl. Essa reação acontece? Acontece porque eu formei o NH4OH. O NH4OH é volátil, então ele vai caracterizar uma reação de dupla troca, tá? Agora vamos olhar para esse outro produto aqui, NaCl, é um sal, né? Se fosse por causa desse, não estaria acontecendo essa reação, porque esse aqui é um sal solúvel. Olhem lá nas regras dos sais, da solubilidade dos sais. Ó, sais da família 1A e amônio são solúveis. E ó, esse aqui é um sal da família 1A, que é o sódio. Então, esse aqui é um sal solúvel e eu estou procurando sais insolúveis, né? Então, por causa desse aqui, não aconteceria a reação de dupla troca. Tá acontecendo por causa desse, tá bom? Porque essa aqui é uma base fraca e porque ela é volátil, tá bom? Então, por causa dessas duas coisas, aconteceu a reação de dupla troca. Tranquilo? Então, é isso. 3 coisas para acontecer uma reação de dupla troca. Que seja mais fraco, mais volátil ou menos solúvel. Menos solúvel significa que eu vou formar um sólido. Mais fraco significa que eu vou formar um produto fraco. Ou um ácido ou uma base, né? Porque os sais nunca são fracos. E a última
Mais volátil significa que eu vou formar um produto gasoso, que daí todos os hidrácidos, o H2SO3, HNO2 e HNO3 e das bases o NH4OH. São esses os produtos voláteis, tá bom? E é isso aí. Obrigado, gente. Daqui a pouco eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá?